Brain Talks Podcast, segunda temporada, e olha quem tá aqui comigo, Paulo Crepaldi. E aí, maneira? Valeu pela presença. O Paulo Crepaldi, ele foi o palestrante do retorno, né, em setembro, que a gente fez em 2021. Agora a gente está começando com tudo com a segunda temporada. Eu agradeço a tua vinda. A tua palestra foi excelente. Só elogio. Que bom. Né? E a gente vai agora estender um pouquinho esse tema que é super importante. Mas antes de eu falar sobre o tema que é voz, o novo teclado do conhecimento, que é o tema que ele faz a palestra dele, quero que você se apresente pra galera, cara. Eu te conheço bem, mas eu acho que quem tá vendo e ouvindo ainda não te conhece. Alguns ainda não te conhecem. Legal. Bom, meu nome é Paulo Crepaldi. As pessoas me chamam de PC, então, por favor, né, me chamem de PC. E muito obrigado, ouvintes aqui do Brain Talks. É uma honra estar aqui falando. Obrigado pelo convite, maneira. Eu sou um amante de uma cerveja IPA, São Paulino roxo, mas, na verdade, o que eu faço é eu gosto de trabalhar com estratégia de posicionamento, estratégia de disrupção digital, e eu faço isso para tanto o setor healthcare, quanto que o setor de agronegócio também. Então, todo esse assunto que envolve como a gente posiciona a marca, como a gente entende o que a marca quer comunicar para a gente e como que a gente se comunica através de marca, é contigo. É comigo. Legal. E, PC, cara, você trouxe um tema... O Brain Talks, o objetivo é sempre levar conhecimento do universo da neurociência, mas conhecimento que se conecta de alguma forma, e pra gente tudo se conecta com o cérebro, né? Mas voz, o teu tema foi super interessante. O PC também é podcaster, ele tem o Via Oral, né? Depois a gente faz o comercial do Via Oral. Mas ele também... tu transitou em algumas palestras que você foi muito generosamente a convite para palestrar em algumas turmas da faculdade lá da Santa Casa, na pós da Neuro, e você fala muito bem sobre esse tema. Por que voz é o novo teclado da comunicação? Legal. Fala um pouquinho de onde surgiu isso e por que está crescendo tanto isso. Legal, eu acho que todo mundo pode perceber que teve um boom aqui do próprio podcast que a gente está fazendo agora, né? Sim. Então, lá fora já vinha há bastante tempo. No Brasil agora aterrissou de vez o podcast. Né? Então, a gente começa a perceber que há um boom de podcast. E aí, vocês se lembram muito bem na pandemia do boom do Clubhouse. Sim, que estourou, né? Estourou. Né? Todo mundo entrou? Todo mundo entrou, todo mundo acessava, todo mundo queria convite para acessar o Clubhouse, né? E aí você começa a ter um boom de diversos outros canais. Então, hoje você tem o Twitter Spaces, que é um canal só de áudio, e LinkedIn, que também permite agora você expressar também por áudio. E aí, por que isso aconteceu? Porque o áudio, né? Até então, o marketing olhava muito para a mídia, uma mídia do sentido da visão. Sim. Né? Então a gente queria enxergar e ouvir ao mesmo tempo. Na evolução, né? Primeiro a visão, então, a mídia do marketing. E aí o que a gente começou a perceber que o áudio por si só, isso vinha da rádio já, né? Sim. Rádio era áudio por si só. Aliás, a rádio em nenhum momento caiu, né, a audiência, porque tinha os profetas do caos, que eles falavam que rádio ia cair quando começou todo esse boom da internet. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E a gente percebeu por quê? Porque a voz, ele é um amigo teu íntimo que se conecta muito fácil. Por quê? Porque através da voz a gente consegue passar sentimento. É diferente do texto, por exemplo, que é difícil às vezes a gente passar sentimento, né? Você escreve alguma coisa, às vezes a pessoa pergunta, você tá bravo comigo? E você fala, não, pelo amor de Deus. Maiúscula, parece que tá gritando, e às vezes você só quer dar ênfase. Exato. E a voz não, a voz comunica emoção, a voz deixa você contar histórias, então a voz, ela se torna um amigo íntimo, e tem uma coisa que é sensacional da voz, ela é wireless. Você pode estar correndo, né? Você pode estar correndo, ouvindo. Você pode estar na academia, ouvindo. Você pode estar no Uber, ouvindo. E você pode estar aí onde você está, cozinhando, treinando, sei lá o que você está fazendo, trabalhando e querendo ouvir algum tipo de consumindo conteúdo. Ou seja, ele permite você ser esse multitask, né? Você fazer essa coisa de mais de uma vez, que, por exemplo, a visão não deixa. Você não consegue falar, deixa eu assistir aqui alguma coisa. Para assistir, você tem que parar tudo. E tem uma fala tua também que eu gosto muito, que você fala, a gente usava as mãos, né? Porque saiu da visão, foi pra mão. O touch e tal. Cara, eles estão usando todos os recursos, e agora o último recurso é que vem um aumento expressivo quando a gente vai estudar voz, né? Que vai para a ordem, eu não lembro se é o percentual,
vai para a ordem de 70%, pelo que eu vi numa pesquisa. Você é muito mais antenado do que eu nisso. Qual que é a pesquisa da evolução dos devices que vão servir a comando de voz? Porque hoje já está integrado no carro. Já. Quer dizer, os ajudantes, os sistemas cognitivos que nos ajudam, né, já estão aí. E cada vez vai ter um aperfeiçoamento maior. E o que você fala é muito legal também, porque lembra aquele vídeo emblemático do Google, do atendente? Sim, sim. Né, que a voz emociona. Emociona. E a voz conecta. E tem uma coisa muito interessante que você falou dos dados. Se você pega todos os relatórios de tecnologia em tendência, há anos eles vêm falando assim pra gente: você vai ter mais conversas com um robô do que com seu cônjuge. Né? Então você vai conversar muito mais. Então vamos pegar esses smart speakers que hoje você compra em casa. Alexa, Google, a Siri, uma série de smart speakers que todo mundo hoje tem em casa, e você cada vez mais estão se tornando mais inteligente, ou seja, conseguem responder. Então hoje você consegue marcar consulta de telemedicina por eles, você consegue perguntar sobre sintomas, você consegue perguntar para ele, olha, onde que tem uma pizzaria mais perto de casa. É muito além do que pedir a música. É muito além do que pedir a música, muito além. A playlist. Então esse avanço, que os dados mostram pra gente, que até, e isso eu tô falando aqui Brasil, né, eles mostram que a estimativa é de um mercado de 1,1 bilhão de dólares até 2025. Esse mercado de smart speaker. Né? Inteligência artificial ficou melhor também. Sim, sim. Né? O que nos ajuda muito. Então, essa crescente é muito interessante. E tem um dado que, tenho certeza, se você pega assim e pergunta para os consumidores, top 5 eletrônicos que você adquiriu nos últimos anos, headphone está em primeiro lugar. Caramba. Ou seja, as pessoas estão ouvindo mais. Ouvindo mais. Logo, estão falando mais. Ô PC, e do ponto de vista do aprendizado, cara, qual que é a tua experiência? Porque a gente aprende, e também tem um mito com relação a isso, que é, a gente aprende do ponto de vista da neurociência do cérebro, que a gente aprende, tem gente que aprende mais visual, tem gente que aprende mais isso e aquilo. Isso é um mito, a gente aprende por todos os sentidos captam a informação, se transforma em impulso elétrico e joga pro cérebro, depende de como a gente usa. Então, quanto mais eu usar um estímulo, essa via de estímulo, mais ele vai estar reforçado para o aprendizado. E tem outras questões relacionadas ao aprendizado. Mas como que é a tua visão com relação ao aprendizado via voz? Ou seja, ler um livro, ou ouvir um livro, ou os dois? Eu acho que... Ou outras coisas, né? Isso aqui não deixa de ser um aprendizado. Não deixa. O audiobook também cresceu muito. Você falou de ouvir um livro, né? Audiobook é uma também... Todo mundo agora oferece audiobook. Até se você reparar os blogs que você lê, provavelmente ele oferece aquele snippet, que eu não quero ler, eu quero ouvir aquele artigo daquele blog. Ele te permite agora ouvir, ou seja, tem uma relevância importante no processo de aprendizagem, principalmente quando a gente fala do lifelong learning. A gente tem hoje é muita informação, maneira. O que é lifelong learning para quem não conhece esse termo? O lifelong learning, na verdade, é um conceito de que você vai aprender continuamente durante a sua vida. Você não pode parar de aprender. Por quê? Porque você vai viver mais, você vai trabalhar, você está dentro do mercado de trabalho por mais tempo. Então, assim, você não pode se basear todo o seu aprendizado naquele momento de faculdade, colégio só. Para se manter competitivo, para se manter na evolução como espécie, a gente vai ter que... O aprendizado, inclusive, é uma das competências que todos os órgãos relacionados ao futuro, eles falam. Exato. Lifelong learning é um caminho sem volta. Sempre foi, né? Sempre que agora está mais... Então, o áudio entrou, né, nesse conjunto de aprendizagem, né? Professores estão utilizando isso. A gente tem preferido enviar áudio do que mandar texto no WhatsApp, né? Então tem até surge a expressão, tô te mandando um podcast. E, cara, você tocou num ponto que eu acho que todo mundo faz, eu faço, você deve fazer, que é, a gente manda um áudio, né, no WhatsApp. Será que a gente escuta o áudio que a gente manda? Muita gente sim. E muita gente fala, pô, mas que loucura. Não é loucura, não. Por que escutar o mesmo áudio quando você manda é bom? Aí é muito interessante, né? Primeiro, o áudio, por passar emoção, a emoção a gente sabe que se conecta ao cérebro. Então, essa conexão que o áudio faz de transmitir um sentimento, de transmitir uma emoção, de você poder fazer entonação. Prosódia, né? De você poder, na verdade, construir um texto e pausar quando você precisa pausar, dar risada quando você consegue dar risada, ou seja, tentar, na verdade, igualar o teu sentimento ao sentimento de quem está ouvindo. E agora... Quantas pessoas que devem estar ouvindo esse seu podcast na velocidade 1.5, na velocidade de 2 vezes. É outra coisa que o áudio agora permite. Você fala bastante disso, na economia da atenção, as pessoas estão querendo otimizar o seu tempo.
síntese é desejável. E se a gente ouve o nosso áudio, eu acho que existe um processo de melhoria. Sim. Porque aquelas pessoas que ouvem o áudio e falam, caramba, esse áudio de 2 minutos eu poderia fazer em 1. Capacidade de síntese, né? Então você vai treinando ouvindo o teu áudio. Cara, quais os... E a gente aprende a falar muito antes de escrever, né? Exato. Na verdade, o cérebro, ele é desenvolvido para falar. O da minha mãe, então, cara, a minha mãe, assim, o cérebro dela, as áreas desenvolvidas dela, mas a gente não é desenvolvido para... Não existe uma área no cérebro para leitura e para escrita. Isso tem que ser desenvolvido na primeira infância, desejavelmente na primeira infância. Acontece que quanto mais você fala e escreve, melhor você fala. E o mercado fono, né? Você falou, claro, vai, mas e os fonos, eles também estão sendo mais demandados, porque uma vez que eu vou usar a minha voz, é interessante... Aquelas pessoas que têm uma voz mais aguda ou mais grave, elas tendem a passar a entonação e a emoção de uma forma talvez que não seria a que ela queria. Ou seja, tem um estudo que diz o seguinte, que tem a voz muito aguda, quando ela fala, ela não passa tanta credibilidade. Então existem técnicas de fono, né, que você vai conseguir fazer exercícios para não transformar talvez a natureza da tua voz, mas você vai conseguir fazer estratégias que vão credibilizar um pouquinho mais. Como que você vê esse mercado também? Bom, então o mercado gira outro mercado. O mercado cresce outro mercado, né? E as habilidades que vão sendo exigidas, né? Então hoje você está fazendo muito mais apresentações via Zoom, muito mais apresentações virtuais. Botox aumentou. Eu não fiz ainda, como vocês estão percebendo, mas assim, o Botox aumentou, a preocupação estética aumentou. Então, assim, acontecem uma série de... São ondas, né? Quando você empurra a maré, várias ondas vão se criando, e aí acho que isso é uma das coisas que se criou, né? Essa necessidade das pessoas aprenderem a se comunicar. Então, aprender a falar bem, né? Saber falar, se posicionar. Você falou da síntese, né? Super importante hoje você... Quando falar, se comunicar, aprender a falar isso de uma maneira objetiva e direta. Estruturada, né? Estruturada. Então, um mercado vai empurrando o outro e a gente começa a ver as pessoas procurando curso de teatro, curso de comunicação, fonoaudióloga para aprender a falar, para perder os vícios de linguagem. São muitos, né? São muitos. Cara, e indo para a parte do Brain Talks, né, que você trouxe um monte de insight. Quais foram as principais mensagens que você deixou com o público com relação ao Brain Talks, quando a gente fala voz, o novo teclado do conhecimento? Quais as key messages que você deixou? Bom, primeiro, a importância hoje de, na tua marca, você construir o que a gente chama de Sonic Identity. O que é? Identidade sônica. As marcas agora têm uma preocupação... Isso, né? Bonito, né? Tem uma preocupação enorme hoje de criar um áudio característico que represente aquela marca. Ou seja, vai identificar com a cultura, com o brand da marca e com a cultura do lugar. Exato. Vamos pegar o exemplo do Big Brother, né? Que som que vocês se lembram? Quando vocês assistem o Big Brother, todo mundo se lembra da Americanas. Sim. Americanas, mercado, né? Por quê? Porque construiu uma identidade sônica muito importante, né? O iFood. Sim, né? sim. Então assim... E até a variação é estudada, né? Porque pega mais. Vamos pegar o Tandanda do Netflix. Pô, se você ouvir aqui, você sabe. Netflix. Sabe que é Netflix. E ele nem falou Netflix. E você acha que uma empresa, uma organização que vai ter... Você é curador de vários podcasts, né, também. Você acha que uma empresa... Ou você acredita que uma empresa que vai ter o podcast próprio dela ou usar o canal de voz mais fortemente, no meu mercado isso vai acontecer, de device, sem dúvida. Os médicos vão falar com os devices, não só... Né, vai ser uma conversa com os próprios devices usando voice. Você acha que criar essa identidade faz parte de uma extensão do branding agora? Sem dúvida nenhuma. E esse jingle, esse slogan, é muito importante você criar essa identidade sônica. Porque se você quer conversar nos novos canais... Tem que estar inserido nesse contexto. Você precisa estar inserido nesse contexto, senão você não conversa com os novos canais. Esse é o primeiro insight. Esse é o primeiro insight. O segundo insight que eu acho muito importante é o insight que a gente fala, na verdade, a gente está falando aqui de pessoa jurídica, marcas, né? Mas vamos falar agora da brand persona. Sim, Da gente, da marca pessoal. Eu acho que um segundo ponto que eu queria trazer para vocês é da importância da gente treinar essa habilidade. Muita gente tem medo de falar, né? Tem vergonha de falar. Perfeito. E é treinável, é extremamente treinável. A segunda, então, é treinar a habilidade de fala. Um exercício bom desse é você ler em voz alta, né? Porque você parece que
que converse, você vai prestar atenção mais na pontuação, etc, etc. Então, ler em voz alta é um belo exercício para você melhorar a tua fluência, a tua sonoridade. E tem uma coisa importante que o áudio está trazendo, e pouca gente está falando disso, tá? Gramaticalmente e de vocabulário, ele enriquece você. Sim. Então, se diminui o gerundez. Se você está ouvindo muito podcast, você está aprendendo um novo vocabulário, você está ouvindo novos verbos, você está aprendendo uma nova maneira de comunicar aquilo, de expressar aquilo. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante que o áudio está trazendo para o mundo, para tanto pessoal quanto profissional. Sim, né? Você diversificar o teu vocabulário. Sim. E o que vai trazer o famoso AIDA, né? Se eu tenho um vocabulário diferente, a chance das pessoas te darem atenção é muito maior. Total. Né? Então, a AIDA, para quem não sabe, é atenção, interesse, desejo e promover a ação. Né? É um acrônimo usado aí desde 1928. Qual mais? Bom, e aí eu acho que o terceiro ponto, que eu acho que para mim é um outro ponto muito relevante dentro dessa categoria da voz sendo o novo teclado da comunicação, é você entender a importância que a voz tem para personificar o que você quer dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Tanto para pessoa marca quanto pessoa física. A tua voz, a maneira que você comunica o teu podcast aqui, tem que traduzir os valores do Brain Talks, os valores do Maneira. De uma marca, aquela voz, aquela identidade de voz precisa traduzir aquela marca. Então, é muito importante na hora de você se comunicar. Então, Paulo, eu quero ser mais informal e divertido. Né? Você vai para essa tonalidade da voz. Você vai para essa tonalidade. E, mais importante, comunicação tem que ser levada a sério. A gente tem casos recentes agora que acharam que a comunicação pode ser levada na brincadeira, mas ela causa sérios danos. Uma vez feito na internet, fica para sempre, né? Karma virtual. E a coisa mais importante que a gente sempre fala, e a voz ela é uma extensão disso, é a nossa reputação. Sim. Então, o que você fala, né, no WhatsApp que você já enviou, que você falou alguma coisa, já foi. Tá, pode ser compartilhado. Na internet, então, né? Pode ser compartilhado. A gente tem um caso recente agora de uma figura pública que o áudio estragou a carreira dele. Vários, né? Teve agora recente, foram vários. Então, assim, isso é muito importante, né? Também, no mundo digital, o teu áudio, é o que você falou, é um karma virtual. Tudo que você cria hoje no ambiente online é um karma virtual. Né? Então, você tem que sempre lembrar isso. Tudo que você cria no ambiente online, ele pode se tornar o seu karma virtual. Positivo ou negativo. Sim. Né? Não tem como apagar. Cara, é muito legal esse tema. Acho que você traz isso o que eu gosto do Paulo Crepaldi é que ele pega um conteúdo complexo e navega de uma forma simples, que, aliás, é uma das habilidades da comunicação, é essa, né? Não é falar... É falar fácil do que é difícil. Eu acho que isso você faz muito bem. Cara, pra gente ir pro encerramento do podcast, fala aí, qual que é a mensagem final? Como as pessoas te acham? Você faz um monte de coisa bacana também na internet. Agora é o teu momento merchan PC. Não, fácil, ó, para encontrar o PC, @Paulo Crepaldi, lá no Instagram, no LinkedIn, se conectem. Eu gosto de falar muito de disrupção, muito de comportamento humano. Eu sempre tento trazer esses dados para provocar a gente. Eu nunca quero trazer um dado para falar assim, será assim, é assado. Determinismo nunca, Não, né? Determinismo nunca. O que eu quero é provocar as pessoas que acessam o meu conteúdo. Você já pensou dessa maneira? Já pensou por essa via? Já entendeu? Então, imaginem vocês no mercado que chega agora do 5G. 5G não é sobre velocidade de internet. Todo mundo acha que 5G é mais velocidade. Não, gente. A velocidade é um ganho do 5G. 5G é sobre melhorar a interconexão. Então, assim... E muda completamente o significado, né? Muda. Quando você sai da velocidade para conexão, muda. Interconexão muda completamente. Então, assim, imagina com a chegada do 5G a importância que vai ter uma identidade sônica. Porque você vai poder utilizar de diversas maneiras, como você quiser isso. Então, saiba se apropriar desse poder que a voz está trazendo pra gente de ser um amigo íntimo wireless das pessoas. Né? Isso é sensacional. Você pode estar com as mãos, você pode estar cozinhando, ouvindo, né? Igual, a música sempre foi isso, perfeita para isso. E a música com relação à emoção, você sabe disso, ela conecta totalmente, né? Na verdade, a arte da música é total ligada à emoção. O cinema de terror, se você assistir um filme e tirar a sonoplastia, você não vai ter medo.
né? E eu acho que ajuda muito, por exemplo, eu gosto muito, Manera, por exemplo, eu vou muito pra praia. Então eu gosto de dirigindo, ouvindo algum podcast, eu vou ouvindo com a minha esposa e a gente automaticamente já vai debatendo aquele assunto. Muito legal. Né? Muito mais legal do que vocês dois irem quietos, que às vezes acaba o assunto, né? Sim. Você tá dirigindo, acaba o assunto. Com a minha mãe não. Com a minha mãe não tem esse problema, sempre tem. Mas geralmente acaba. Acaba, tem uma hora que acaba o assunto. Mas se você tá consumindo algum conteúdo em áudio, e ali você pode estar dirigindo, né? Porque você não pode estar assistindo enquanto você dirige. Mas a não ser que você tenha um Tesla, né? Um carro autônomo, aí no futuro você poderá. E aí você vê que já vai mudar de novo os parâmetros do que a gente conhece, né? Sim. Mas por enquanto, o consumo do áudio te ajuda até nisso. De você, às vezes, iniciar uma conversa, um diálogo sobre um determinado assunto. E a voz, ela vai atingir todos os setores, né? Todos os setores. Não é setor da sala, é todos os setores. Game já é, né? Todo mundo já joga game já de fone de ouvido, porque descobriram que se comunicar no game é super importante pra você vencer. Exato, né? exato. Trabalho colaborativo. Até pra sacanear o amigo. E no aprendizado também, né? Vai ser o mesmo caminho. Vários cérebros vão pensar em soluções melhores do que num cérebro. Exato. Sempre. Exato. E eu acho que o áudio te permite isso também, né? Às vezes surgiu uma ideia, manda um áudio lá para aquele grupo do WhatsApp, né? O áudio tá lá, as pessoas vão entender melhor do que você. Às vezes é melhor do que a escrita, né? Porque a escrita às vezes Exato, pode dar uma significância diferente porque não tem a voz. Cara, muito legal. PC, obrigado. O PC, ele é um parceiraço do Brain Talks. Depois vão ter novidades sobre isso. Você sabe melhor do que eu. É isso aí. Mas a gente sempre muito bem-vindo. E a gente te vê no Brain Talks também presencial. Quem não conhece, tá conhecendo agora. A gente, além do podcast do Brain Talks, a gente tem um evento que acontece algumas vezes por ano. E tem muita novidade que vai vir com relação ao Brain Talks. Exato. Obrigado pela tua presença. Eu queria agradecer e queria falar para vocês o seguinte. Se você quer começar a construir agora a tua identidade sônica, lembrar, ela precisa ser direta, ela precisa ser objetiva. Eu acho que esse é muito importante, né? Para todo mundo, a gente falou isso. Qualidade, lembra, quando você se comunica, tem que se comunicar com qualidade. Então, pensa nesses 3 pontos. E precisa traduzir a tua identidade. Sim, conectar com você. É o mesmo lance de conectar com o teu... Com o teu consumidor final, e com o teu consumidor final. E com o teu consumidor final. Então, queria agradecer aos ouvintes do Brain Talks, agradecer ao Flávio. Foi muito legal ter participado do Brain Talks. Eu que agradeço. Né? Brigadão e espero vocês conectados comigo. Hein? Valeu, PC. Valeu, obrigado. Valeu, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.